Bom dia, pessoal. Bom dia, Michael. Tudo tranquilo? Bom dia. Tá aí. Muito bom, cara. João, por que você não faz isso? Mariana Nica. Não, por que você não faz isso aqui? João, Era isso. Se vocês forem conversar com os familiares, deixem o áudio mutado. Vai que, né, sua mãe briga com você aí. Bom, pessoal, bom dia, tá? Já coloquei para gravar aqui. Peço vocês que vão ligando as câmeras de vocês, tá bom? Na última aula, a gente... Na última aula de ontem, que foi física, tá? Mas da semana passada, a gente estudou alguns conhecimentos em relação a potências, tá? E estatística, tá bom? Aí eu queria também solicitar vocês que vejam na aula de física que eu enviei para vocês uma aulinha sobre... Uma aulinha, né? Fica feio esse negócio de aulinha, né? Enviei uma aula para vocês sobre a oficina de física, tá? Porque eu não consegui entrar ontem no horário normal da aula, mas eu preparei um vídeo à noite e mandei para vocês, tá? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um conteúdo bem importante, que é o conteúdo de força de resistência do ar. Então, é um conteúdo diferente, diferenciado, que geralmente a gente não estuda diretamente na apostila, tá? Então, vejam lá, confiram lá, tá bom? Deixa eu mandar aqui mensagem aqui no grupo, avisando para o pessoal entrarem com a conta do plural normal, igual vocês. Bom, então, já avisei lá pro pessoal do grupo, tá? Algumas pessoas ainda estão tendo dificuldade de acessar a aula pelo plural. E aí, quando eu falo pelo plural, não é, gente, você entrar no plural e entrar na aula. Não é isso. É você usar dentro da plataforma o e-mail correto. Dentro do Meet, tá? E aí algumas pessoas estão com essa dificuldade ainda. Tá bom? Aí eu quero solicitar aqui, vocês que entraram agora, Maria Eduarda Veloso, Carla, que a câmera de vocês permaneçam ligadas, tá bom? Deixem elas ligadas para que eu possa estar acompanhando vocês aí, tá bom? Ô, professor, a Júlia não consegue entrar porque não aparece nenhum tipo de e-mail para ela. Não, mas Então, aí Gente, não precisa vocês me avisarem esse tipo de coisa, porque, assim... Para vocês aparecem, né? Então é meio... Eu não quero discutir, assim, de certa forma, porque eu mandei até 3 vídeos ensinando como que faz isso, tá?
para eu fazer mais alguma coisa, eu teria que ir na casa da pessoa, pegar o celular dela ou o computador dela e fazer para ela, mostrar para ela assim, não, é isso aqui, ó, tu tem que fazer isso aqui, igual eu mostrei no vídeo, e muitas vezes eu não sei se o aluno está fazendo, eu não sei como é que está procedendo, tá? Mas tem que seguir aqueles passos lá que eu mencionei, então vamos lá. A partir de agora ninguém entra mais na aula, tá? Tá bom? Deixa eu avisar no grupo. Aí a gente vai começar a aula, só avisar aqui. Professor, eu já vou ligar a câmera, só tô arrumando a minha bela cara. Ok, então é bom se arrumar na primeira aula, não? Então, avisando aqui que o horário de entrar na aula também está encerrado, porque algumas pessoas abusam e acabam entrando depois de meia hora, tá bom? Então isso aqui é meio chato eu fazer isso, mas só pra gente seguir algumas regras, tá bom? João, sua câmera e você também, tá, Maria? Só avisando aí. Vamos lá, então vamos iniciar a nossa aula. A nossa aula, como eu mandei lá no grupo do WhatsApp, ela se encontra na página 300... não mandei? Esqueci de mandar. Então deixa eu falar aqui a página 131, tá, gente? Página 131 do Formação Geral. E eu vou procurar estar fazendo assim, tá, gente? Só pelo seguinte. Acontece que, senão, a gente acaba encerrando aí. Alguns alunos têm que ter alguns... A gente precisa criar alguns hábitos, né? Não só alguns alunos, mas todos nós precisamos ter alguns hábitos que são bons para a gente no futuro, tá? Então vamos lá, vamos estar iniciando aqui. A gente vai iniciar as técnicas algébricas, tá? Um conteúdo bem interessante. Provavelmente vocês já viram esse conteúdo ou no 8º ou no 9º ano de matemática. Eu não lembro qual que é o ano correto aí. Na verdade, que eu não dou aula no ensino fundamental, então eu não sei dizer, na verdade, tá? Então deixa eu ver se está gravando. Tá gravando, então vamos lá. Bom, então, o conteúdo de técnicas algébricas, a gente tem como o objetivo, tá? A gente resolver expressões matemáticas que envolvam os conteúdos que nós vamos estudar hoje, tá? Nós vamos aprender a identificar padrões algébricos, ou seja, envolver letras e números nas contas. A gente vai tentar ampliar o nosso conhecimento sobre isso, resolver depois problemas com esse conteúdo, aprender a fatorar expressões, aprender o que é fator comum em evidência, aprender qual que é a diferença de quadrados, fatorar essas expressões também e utilizar o que nós chamamos de trinômio quadrado perfeito na resolução de problemas, tá? Então, a nossa proposta é fazer todas essas afirmações que eu estou listando para vocês, tá? Maria Eduarda, sua câmera permanece desligada, tá? Vou agradecer se você ligar ela aí, tá bom? Caso contrário, eu terei que removê-la. Vamos lá, já estou fazendo aqui a chamada, aproveitando, tá, gente? Para fazer aqui a chamada. E vamos lá. Próximo passo aqui é nós vermos a primeira propriedade que a gente tem que ver, que é chamada de propriedade distributiva, tá? Então, na nossa primeira aula, nós vamos estudar o primeiro conteúdo aqui, que é propriedade distributiva, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, tô mostrando o rosto de vocês, né? Não é... Aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira propriedade,
propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? Ó, dado números reais, aqui tem letras, mas isso funciona tanto com letras quanto com números, tá? A, B e C, é válida a seguinte propriedade distributiva da multiplicação de A pela adição de B e C. Então, eu tenho A que multiplica B mais C, tá bom? Eu vou fazer aqui maior para vocês verem. Então, eu tenho A que multiplica B mais C, tá? A distributiva faz a seguinte relação, ó. Você pega e distribui a multiplicação em relação à adição. E o resultado vai ser, então, A que multiplica B mais A que multiplica C. Então, o procedimento que conduz do primeiro membro da igualdade ao segundo é chamado, tá? É conhecido por desenvolvimento do produto, tá bom? Então, a gente faz o desenvolvimento de A que multiplica B mais C e gera esse resultado aqui, tá bom? Na prática, muitas vezes, nós vamos utilizar, por exemplo, essa relação aqui, ó. Então, nós teremos 3 que multiplica x, fica 3 vezes x, mais 3 que multiplica 4. Então, fica 3 vezes 4. E o resultado desse cálculo é 3 vezes x é 3x, 3 vezes 4, 12, tá? E aí, quando você pega a prática de fazer esse cálculo, você não necessita fazer esse passo aqui, tá? Você pode fazer direto. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 4, 12. Como tem um sinal de mais aqui, aqui permanece somando, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Aí eu vou solicitar que a Caroline e João Gabriel permaneçam com a câmera de vocês ligadas, tá? Então, bom, isso aí. Vamos para o próximo passo, tá? Então, esse é o primeiro passo. Toda a construção que a gente vai fazer na nossa aula, nas nossas aulas, destes conteúdos de produtos notáveis, tá? Que é o módulo 2. Deixa eu ver se conferir aqui se é o módulo 2 ou é o 3. Não, desculpa, é o módulo 3 do nosso material. Conferir aqui. Toda a parte que vai envolver o módulo 3, a gente precisa inicialmente compreender o processo da distributiva, tá? Eu entendendo como faz a distributiva, eu consigo entender como que eu vou fazer o quadrado perfeito, o quadrado da soma, o trinômio quadrado perfeito, tanto para adição quanto para subtração, o produto da soma pela diferença, e não somente os produtos notáveis, mas a distributiva de termos aleatórios também, tá? Os produtos notáveis, eles são interessantes e são muito usados, tá? Pelo menos no ensino médio, mas não posso me esquecer dos outros, tá? Os outros também são importantes, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer aqui o primeiro exemplo. Deixa eu ver qual que vai ser o primeiro que eu vou fazer aqui. Tá. O primeiro exemplo que a gente vai fazer, como a gente tem sempre observado, a gente vai fazer, ó, eu vou até mostrar aqui para vocês o print. Lá no final desse módulo, depois da parte que vai passar os exercícios, lá na página, deixa eu ver aqui, 135, vocês vão encontrar as informações, tá? Referente aqui às atividades, ó. Então, vamos lá. Aqui ele vai informar para a gente qual que é o capítulo do livro de exercícios, é o capítulo 1, e tem esse termo aqui, ó, como título, Introdução à Linguagem Algébrica, tá? As aulas de hoje são as aulas 5 e 6, como eu mandei lá no grupo, tá bom? A tarefa de casa são essas aqui, como vocês podem ver, ó, de 1 a 8, tá? Essas são as tarefas de casa que eu mandei lá no grupo. Deixa eu conferir, isso mesmo, ó, 1 a 8, que é a tarefa mínima, tá? Das aulas dos objetivos 1, 2 e 3, que correspondem às aulas 5 e 6 para a gente, tá bom? Eu vou estar resolvendo algumas questões aqui com vocês, como, por exemplo, as questões 17 a 24, ó, 17 a 24, da tarefa complementar, tá bom? Eu vou estar fazendo ela com vocês para mostrar para vocês dentro da plataforma, pela plataforma, tá?
Essa aqui é a tarefa de casa de vocês de hoje e essa aqui é que eu vou estar fazendo com vocês lá na plataforma, tá? Essas outras aqui, ó, a aula 7 e a aula 8, né, os objetivos 4 a 7, serão os objetivos que nós estaremos fazendo na nossa próxima aula na semana que vem, tá? Aí vai ter essas atividades aqui. Quem quiser pode fazer essas atividades aqui extras, tá? Como um mecanismo de estudo para vocês, tá? Mas não é necessário. Na verdade, assim, eu não vou cobrar valendo ponto. Então, eu vou entrar aqui no plural, tá bom? Vocês não vão ver eu entrando no plural, porque eu vou entrar direto por aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu estou com o terceiro ano aberto. E aí eu vou lá a gente está estudando matemática, então eu vou lá no setorado de matemática, nas aulas de técnicas algébricas, e vou no objetivo 1, tarefa complementar, tá? Estou citando aqui para vocês saberem onde que eu estou indo. Bom, vamos lá para a primeira questão que a gente vai fazer. Primeira questão, essa aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Essa é a primeira questão que a gente vai estar fazendo, tá bom? Da nossa aula. Deixa eu pegar aqui na apostila só uma informação. Que é essa aqui, ó. Antes da gente fazer o exercício, deixa eu logo fazer as técnicas algébricas voltadas para produtos notáveis, que aí a gente já começa a fazer o exercício e faz todos de uma vez, tá bom? A gente possui, na hora de estar estudando, a gente viu agora há pouco o produto somente de um termo pela soma de dois outros, tá? Nesse caso fica A, B mais AC, tá bom? Se a casa que tivesse um menos, pessoal, ó, fosse menos aqui, aqui seria menos, tá? Só essa diferença da subtração e da soma. Mas aqui no material vocês podem ver o seguinte, ó, dado dois números reais A e B, existem três produtos que são chamados de produtos notáveis. Nós temos o produto da soma pela diferença, o quadrado da soma, que a soma está elevada ao quadrado, e o quadrado da diferença, que é quando a diferença está elevada ao quadrado, tá? Vamos ver como que faz para chegar nessas formulazinhas aqui. Eu vou fazer aqui ao lado para vocês verem. Vamos começar pelo produto da soma pela diferença. Ó. Produto da soma pela diferença, eu tenho A mais B, que multiplica A menos B, tá bom? A ordem aqui não importa, poderia estar menos aqui na frente e mais depois que vai funcionar. Esse cálculo aqui, como resultado, ó, ele diz para a gente que o resultado é A ao quadrado menos B ao quadrado, que geralmente nós aprendemos da seguinte maneira, ó. Quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente faz a distributiva, ó, distribui o A para ambos os termos, tá bom? Eu vou ter que A vezes A dá A ao quadrado, tá? Ó, A vezes A ao quadrado, mais, na verdade menos, né? Porque aqui é positivo com negativo, negativo. A vezes B, AB, B vezes A, vai dar AB, como eles são ambos positivos, o resultado permanece positivo, tá? Eu vou fazer B vezes A dá AB também, deixa sempre em ordem alfabética, tá bom? E B vezes B, B ao quadrado, mas como um é positivo, outro é negativo, mais com menos, menos. Observem que esse do meio corta, ó, porque eles são iguais, mas de sinais contrários, e aí eu vou ter A ao quadrado menos B ao quadrado. E aí, pessoal, como uma forma, tá? Como meio da gente, de certa forma, decorar essa parte, a gente aprende, tá? Ou melhor, o professor vai ensinar para vocês, no caso eu agora, ou o professor que deu aula para vocês aí no 8º e no 9º ano, ele deve ter ensinado uma técnica para vocês da seguinte maneira. Ó. Quando a gente vai fazer esse produto notável, a gente lê essa conta assim, ó. Esse aqui é o primeiro, esse carinha aqui é o segundo. Então, a gente lê assim, ó. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, então é o primeiro ao quadrado, tá? Do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Para a gente decorar de maneira mais simples, tá? Do segundo termo. Então, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, eu faço o quadrado do primeiro termo
menos o quadrado do segundo termo, tá bom? Isso é uma maneira fácil da gente memorizar, usando termos da língua portuguesa, para então a gente estar aplicando, tá? Novamente, eu queria solicitar que o João Gabriel e a Maria Eduarda Rosa liguem suas câmeras, tá bom? Se eu voltar aqui nessa tela, se estiverem com a câmera desligada, eu irei removê-los. Eu não vou mais chamar a atenção, certo? Eu não estou dando aula para bebê, para criancinha. Estou dando aula para pessoas que estão no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então eu não quero precisar removê-los, tá certo? Da mesma forma, eu não quero deixar os outros alunos que ficaram fora da aula, tá? Mas precisamos seguir essas regras para a gente não fazer de qualquer jeito, tá bom? A partir de terça-feira nós vamos estar juntos na sala de aula, pelo menos aqueles que optarem por ir para a escola, tá certo? Mas aqueles que optarem por ficar em casa, já estou avisando. Vocês precisam estar com a câmera ligada do mesmo jeito, tá? Meu computador vai estar aberto lá e eu vou estar vendo o rosto de vocês. Ok? Então, vamos lá. Então, esse foi o primeiro produto notável que foi colocado aqui, ó, que é a soma, o produto da soma pela diferença. Ó. Produto, gente, na matemática é multiplicação, tá? Então, não é algo especial, é multiplicação. Então, quando eu falo produto da soma pela diferença, é a multiplicação de um termo que está somando por um termo que está subtraindo, tá? Diferença é subtração, soma é adição. São termos matemáticos que são usados palavras diferentes, mas que a gente não usa muitas vezes aquele termo que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, tá bom? Deixa eu só responder aqui a Nilza. Eu vou mandar um áudio para ela aqui. Deixa eu mutar aqui o microfone. A gente já vai fazer os outros, tá? Então vamos voltar aqui. Eu acabei até interrompendo a gravação aqui no meu computador, porque eu gravo no meu computador e gravo aqui na plataforma também, que é para se der erro num, tem outro gravado aí para não dar problema, tá?
Aí eu só mutei no meu computador, eu não mutei aqui no Google Meet, tá? Por isso que vocês estavam ouvindo eu falando. Mas assim, gente, caso vocês tenham contato com os meninos que não estão conseguindo entrar na aula, fala pra eles assim, olha, eu só fiz isso aqui. Teve alguém que seguiu aquele espaço que eu mandei no vídeo para poder entrar na aula? Eu não tava conseguindo encontrar e eu fiz e eu consegui achar. Ano passado você fez, né? Eu também. Até você comentou lá no vídeo, não foi? Não foi ano passado também? Porque assim, eu concordo que a plataforma ela poderia não existir esse e-mail institucional. Deveria só ter o e-mail que você colocou lá, né? Ou eles deveriam passar esse e-mail institucional para vocês com a senha logo. Que seria muito melhor do que vocês criarem um e-mail para vocês lá, mas aí a plataforma não usa outro. Mas enfim, né? Vamos lá. Bom, o próximo produto notável que a gente vai ver é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Eles são praticamente iguais, tá? Só muda algumas coisas. Eu vou limpar isso aqui, porque tem muita sujeira, né? Tem muita informação na tela, e vamos lá pensar no seguinte, ó. O próximo produto notável é o A mais B elevado ao quadrado, tá? Gente, para eu chegar naquela expressão que tem lá, ou seja, nessa aqui, ó, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é o que está escrito aí na apostila de vocês, eu penso na seguinte maneira. Ó. Primeiro, eu tenho aqui o primeiro termo, daqui a pouco eu faço todo o cálculo para vocês para chegar nessa expressão aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês como que é feito o cálculo passo a passo, mas aí eu vou explicar também a fórmula fácil, tá? Ó, aqui nós temos o primeiro termo, deixa eu tirar aqui, vou deixar só primeiro aqui, e aqui nós temos o segundo termo, tá? Então, como que a gente faz a leitura? Ó? A gente faz o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, tá? Mas, professor, como que chega nessa expressão aqui? Chega nessa expressão usando o seguinte artifício. Ó. Quando nós temos A mais B elevado ao quadrado, todo e qualquer número elevado ao quadrado, ou letra, nada mais é do que ele, nesse caso A mais B, vezes ele mesmo. Tá? Então, quando está elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. E aí, o que nós vamos fazer? Distributiva, que foi a primeira propriedade que a gente viu. Por isso que eu falei para vocês que ela é de suma importância para a gente poder aprender o conteúdo dessa aula. Por quê? Porque a gente vai estar utilizando direto. Então, primeiro, ó, A vezes A, como a gente viu agora há pouco, A ao quadrado. Qualquer letra ou número vezes ele mesmo pode ser representado por ele ao quadrado. Mais A vezes B, AB. Como todo mundo está positivo, então vai estar todo mundo positivo, não precisa se preocupar com o sinal, mas é sempre bom colocar. Aí agora vamos para o B. B vezes A vai dar BA, só que aí a gente coloca em ordem alfabética, AB, e B vezes B, B ao quadrado, tá bom? Observem que os do meio sempre vai dar de fazer operação. Nesse caso, como os dois são iguais e com o mesmo sinal, a gente vai somar. Se eu tenho AB mais AB, o resultado é 2AB. Lembrem-se, somar letras, você repete as letras e soma seus coeficientes. Talvez vocês não lembrem o que é um coeficiente, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, 4x, pessoal, esse termo aqui, vou colocar 4x ao quadrado, tá? Ó, 4x ao quadrado. Esse termo aqui é chamado de coeficiente. E esse termo aqui, ó, é chamado de expoente, que a gente aprendeu nas primeiras aulas deste ano de matemática, que a gente fez uma revisão de potência, tá? E essa parte aqui, gente, ó, é chamado de parte literal, que é a parte que possui as questões envolvendo, né, letras, chamada de parte literal, tá bom? Então, a gente tem aqui o produto notável, o quadrado da soma, a gente soma aí, tá? João Gabriel, volta com a tua câmera ligada aí, mano. Nós temos aqui o quadrado da soma, e agora a gente vai ver o quadrado da diferença, tá? Professor, como que faz o quadrado da diferença? Vou mostrar para vocês, tá? Como é a mesma coisa daqui, ó. Eu vou copiar isso aqui,
Vou colar aqui do lado, só para vocês verem que é igual. O quadrado da diferença só vai possuir uma diferença. E que diferença é essa? Ó? Em vez da subtração, da soma aqui, nós vamos ter a subtração. Tá? Eu vou até colocar aqui de vermelho para vocês verem. Ó. Subtração. Ó. Então aqui, ó, ao invés de somar, vai estar subtraindo. Então, é ele vezes ele mesmo, só que agora com um sinal de menos, tá? E na distributiva a mesma coisa, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, aí vai ficar menos AB aqui, ó. Porque mais com esse menos dá menos. Agora vamos para o B. B vezes A, novamente, BA, só que a gente coloca em ordem alfabética AB. Mas como tem aqui o menos e aqui é mais, menos com mais, menos. Lembre-se que quando o número a letra estiver na frente, eu não preciso colocar o sinal de mais, tá? Só preciso colocar quando ela está entre outras expressões, aí é obrigatório. E por último, B, ó, B vezes B, tá? Deixa eu ver onde é que está o mouse, está aqui em cima. Ó, B vezes B, B ao quadrado, e menos com menos, mais, por isso que aqui fica mais, ó. Observem que o do meio eu posso operar. Lembrem-se, sinais iguais eu não vou cortar, eu vou juntar. Então, menos AB vai ficar menos 2AB. Ao invés de ficar mais 2AB, vai ficar menos 2AB. E aí eu tenho o produto notável quadrado da diferença, tá? Diferença, mesma coisa que subtração. Gente, se tiver dúvida, levanta a mão. E aí a gente dá uma pausa aqui para explicar o conteúdo, tá? Bom, vamos lá agora fazer a outra parte, tá? Que é a parte dos exercícios, tá bom? Bom, então, voltando aqui na parte dos exercícios que eu tinha comentado com vocês que a gente ia começar a fazer, até printei um deles, a gente vai reprintar aqui e fazer eles passo a passo para vocês verem. Só para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Como é tranquilo, ó. Vou limpar aqui. E vamos lá fazer o primeiro exemplo de hoje, ó. Se x ao quadrado é igual a x mais 3, a expressão x ao cubo menos x menos 3 é igual a quanto? Quanto que vale essa expressão aí, né? Bom, então vejam que a gente só precisa descobrir quanto que vale, qual é o resultado de uma determinada expressãozinha, tá? Qual é a informação que a questão dá? Essa aqui, ó, é a nossa informação inicial. Então, eu tenho x ao quadrado sendo igual a x mais 3. Eu quero chegar a x ao cubo. Ó. Como que eu faço para chegar no valor de x ao cubo, pessoal? Para chegar a x ao cubo, veja que eu tenho x ao quadrado aqui. Então, eu vou pegar e vou de ambos os lados. Deixa eu voltar aqui com a cor vermelha. Ó. Então, vejam só. X ao quadrado, eu vou reescrever aqui. X mais 3. Deixa eu afastar um pouco aqui do igual. Aí eu vou pegar e vou multiplicar por x aqui, porque a gente viu nas aulas de potência que quando eu faço x vezes x quadrado, quando eu multiplico qualquer número que tem potência, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Lembrando que o expoente aqui não aparece, mas ele é 1, tá? Então eu somo os expoentes, fica 3. E com isso, o expoente fica ao cubo igual está aqui. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, só que eu vou multiplicar por x. Aí eu tenho que observar o seguinte, ó, aqui eu tenho dois termos, então eu preciso colocar entre parênteses para que esse termo seja distribuído para os dois termos restantes. Então isso é muito importante, aí, então tomem cuidado. Aí nós vamos fazer distributiva, x vezes x dá x ao quadrado, mais x vezes 3, 3x, tá bom? Então nós temos aqui essa expressão. A pergunta não é quanto que vale x ao cubo, né? Senão já acabaria aqui. É x ao cubo menos x menos 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar junto do x ao cubo e nós vamos preencher com x menos 3. Só que quando eu faço isso do lado esquerdo, eu sou obrigado a fazer isso também do lado direito. Ó? Menos x menos 3, tá bom?
E vocês vão observar que aqui já está ok. Eu não preciso mais mexer, que é o que está pedindo aqui na questão. Eu só preciso mexer do lado direito para poder simplificar. Então, quando eu simplificar do lado direito, vai ficar x ao quadrado mais 3x menos x não é 3, tá, pessoal? Muitas pessoas acabam dizendo que é 3, mas não é 3, é 2x, ó. E repete o menos 3. Porque eu não posso fazer esse com esse, tá? Não posso. Não posso fazer esse com esse. E não posso fazer esse com esse, tá bom? Vejam que eu só mexi nesses dois aqui porque eles têm a parte de letras, ou seja, a parte literal idêntica, tá? Mas não posso fazer x quadrado, por exemplo, mais 2x. Porque esse aqui tem dimensão 2, tá? Tem grau 2 no seu expoente. E esse aqui tem grau 1. Apesar de não aparecer, a gente sabe que o expoente é 1. E aqui nem letra tem, então eu não posso fazer operações com eles. Portanto, eu já tenho aqui o final da expressão, que é justamente a letra E, como vocês podem ver aqui, tá? Então, nós utilizamos aí artifícios matemáticos para chegar no resultado dessa questão, tá bom? Alguma dúvida? Vejam que a gente usou a distributiva só uma vez, mas é uma questão que envolve distributiva. Deixa eu dar uma inclinada. Sim, professor. Dúvida. Eu entendi que o senhor colocou menos x de ambos os lados para poder aproximar o valor, mas Sim. o menos... E também porque já tinha x, mas o menos 3 não tinha nada para subtrair. Não, mas não é bem por causa disso, não. É por causa disso aqui, ó. Vejam que ele dá essa informação. Para eu tenho que chegar nessa informação aqui, ó. Entendeu? Por que eu multipliquei por x? Porque eu queria que aqui, em vez de 2, tivesse um 3. Então, eu preciso multiplicar por x. Aí, eu faço isso tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aí, eu obtenho x ao cubo aqui. Desse lado aqui, é somente consequência, tá? Por que eu coloquei menos x e menos 3? Ó? Porque aqui no enunciado, ele pede que a expressão tenha x ao cubo menos x menos 3, tá? Por isto que eu coloquei o menos x menos 3, como vocês podem ver aqui de azul. Mas eu faço isso tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Quando eu faço dos dois lados, isso não configura digamos assim, não configura um erro matemático, tá? Continua valendo, desde que seja feito em ambos os lados, tá bom? Eu usei o x, o menos 3 está junto por causa do que foi pedido no enunciado, tá? Ó, vamos ver outra aqui, ó. Depois vocês peguem um vídeo, pausem e vão copiando, tá? No caderno de vocês, tá? Lembre-se que hoje à noite toda noite eu posto os vídeos das aulas, tá? Então fiquem atentos aí. Então vamos lá, primeira questão, segundo exemplo, o inverso multiplicativo de 7 mais raiz de x é o número 7 menos raiz de x. Gente, o que é o inverso multiplicativo? Tá? É quando eu faço x vezes y, ou seja, um determinado número pode ser qualquer coisa vezes outra coisa que o resultado dê 1. Então, o inverso multiplicativo é quando eu multiplico duas expressões e o resultado dela dá 1. Por exemplo, 2 vezes 0,5, o resultado dá 1. Certo? Caroline e Maria Eduarda Rosa, liga a câmera aí, viu? Tinha gente passando atrás, eu pude desligar. Mas não precisa, você tá com fundo aí do Google, então não dá de ver nada atrás, só dá de ver sua cabeça. Caroline, você tá aí, Caroline? Então, tchau. Só um minutinho para avisar aqui a coordenação. Ok. Vocês não precisam se preocupar com o que está acontecendo aí atrás de vocês, gente, porque vocês não vão aparecer no vídeo, tá?
nos vídeos que eu posto, vocês não aparecem. Só aparece... Vai ficar salvo vai ficar salvo em algum lugar, né? Mas não vai aparecer vocês. Essa parte que aparece vocês vai ficar salvo na internet, mas não disponível para ninguém. É bloqueado lá, ninguém vê. Nem vocês mesmos conseguem ver. Só se eu autorizar. Mas aí o que eu autorizo é o vídeo que eu gravo no meu computador, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Vamos para o nosso próximo exemplo, tá? Então só lembrando, inverso multiplicativo é quando você multiplica dois números cujo resultado dá 1. Por exemplo, quando você multiplica 2 vezes 0,5, isso aqui vai dar 1. Se você pegar 4 e multiplicar por 0,25, o resultado vai dar 1. Ou você pode, em vez de 0,25, colocar o seu formato de fração. 4 vezes 1/4, o 4 corta com 4 e o resultado dá 1, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é só para vocês compreenderem o que vai ser feito. Eita, era para estar branco aqui, deixa eu pintar isso aqui de branco. Pronto. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. A pergunta é, o valor de raiz de x mais 1 é igual a quanto? Deixa eu ver se eu entendi, né? O inverso multiplicativo desses dois números aqui, de um é o outro, ele quer saber qual que é o valor da raiz de x mais 1. A primeira pergunta que surge no cérebro de todo e qualquer aluno é, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver uma coisa com a outra para poder chegar nesse resultado, certo? Então, como a gente acabou de ver aqui, deixa eu abrir aqui na parte aqui achei. Ó, então, o que a gente viu é o inverso. O que a questão fala para a gente? Ó, o inverso multiplicativo, eu vou deixar só abreviado aqui, de 7 mais raiz de x, tá? O inverso dele é em termos práticos, seria 7 sobre... Não, 1 sobre 7 mais raiz de x, que é a mesma coisa que 7 menos raiz de x. Aí ele pede para a gente determinar outra expressão. Uma coisa que a gente vai... um mecanismo que a gente vai estar utilizando aqui para chegar nesse resultado é descobrir o valor de x. Se eu descobrir o valor de x, eu vou saber então quanto que vale essa expressão, tá? Bom, uma coisa que a gente vai estar usando é aquilo que eu mostrei no início, ó. Por exemplo, o inverso multiplicativo é quando eu faço x vezes y e o resultado dá 1. Então, se eu sei que esse cara é o inverso desse carinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e multiplicar os dois. Ó. 7 mais raiz de x vezes 7 menos raiz de x. Isso aqui é obrigatoriamente igual a 1 devido, né, às definições do conteúdo. Vou pegar e vou usar a distributiva aqui. Ó. A gente viu que quando a gente tem o produto da soma, ó, produto da soma pela diferença, isso é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E o 1 eu vou repetir. Eu posso fazer a distributiva, professor? Pode, tá bom? Mas é interessante que você aprenda as regras, porque a regra vai te facilitar na hora de resolver, tá bom? 7 ao quadrado, eu vou colocar aqui o resultado, ó, 49, menos raiz de x ao quadrado, eu posso simplificar a raiz com o quadrado e fica então o resultado igual a x, tá bom? Vamos resolver essa equação, que ela é uma equação do primeiro grau, uma equação simples. Eu vou passar o número para o outro lado subtraindo, então menos x é igual a 1. Como 49 está positivo, passa negativo. Vou efetuar a subtração. 1 menos 49 vai dar menos 48. Como o x está negativo, eu vou multiplicar por menos 1 e vai trocar o sinal dele. Então, vai trocar tanto o sinal do x quanto trocar o sinal do número. O resultado de x é 48. Aí você poderia dizer assim, mas professor, isso não resolve ainda a questão. Ele não quer saber quanto que vale o valor de x, ele quer saber quanto que vale a raiz quadrada de x mais 1. Então, é fácil. Ó. Daí, é só vocês resolverem. Ó. Quanto que dá a raiz de x mais 1? Eu venho aqui e substituo o valor de x, que nesse caso deu 48. Então, vai ficar 48 mais 1 dentro da raiz. E 48 mais 1 vai dar 49.
e a raiz de 49 é 7. Então, a alternativa correta é a letra A. O valor de x, raiz quadrada de x mais 1 é 7. Dúvidas? Tem como descer um pouquinho a tela? Não copiem, gente. Depois vocês peguem. Vocês pegam o vídeo e anotam. Senão vocês meio que perdem tempo copiando. Depois vocês copiem. Copiem no caderno. Tá bom? Eu não entendi, Maria Veloso. Quando você fala caderno, não entendo se é apostila ou se é caderno de sala. Tanto faz. Depende de onde você copia, né? Se você copia no caderno, porque não é os exercícios da apostila ainda que a gente está fazendo, né? São exercícios da tarefa de casa. Na semana que vem, eu vou tirar um dos nossos horários só para corrigir as tarefas que eu passei todos para casa, tá? Lembrando que vocês têm que acessar a plataforma e fazer as tarefas. Caso você não esteja fazendo, então você tem um monte de tarefa acumulada, tá? E isso pode acarretar, ou você acabar não fazendo, ou você vai ter tipo um grande esforço para poder fazer todas de uma vez, tá? Então, eu não aconselho vocês a fazerem isso. Vai pesar para vocês. Professor, ele cortou. É 48 mais. A raiz de 48 mais. 1. É. Ah, olha. Eu acho que você não tá me ouvindo não, né, Davi? Tava travando. Eu cliquei F5 umas 2 vezes, saindo entrando da sala para recarregar. Entendi. Não, é porque eu falei para todos vocês, não precisa copiar, depois vocês pegam isso aqui, ó. Deixa eu mandar lá no grupo e depois vocês copiem, porque senão vocês acabam tendo prejuízo de... Deixa eu colocar aqui. Vocês acabam tendo prejuízo aí na coisa. Esse aqui é o exemplo 2, tá? O exemplo 1 eu excluí. Mas o exemplo 1 é só vocês olharem no vídeo de novo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Agora vamos para o exemplo 3, ó. No exemplo 3, nós temos o seguinte. Qual dos números abaixo fornece o mesmo resultado dessa expressão aqui, dessa raiz, tá? Qual desses aqui? Bom, a gente está vendo que a resposta é esse aqui, raiz de 15 menos raiz de 10, mas a gente precisa ver isso acontecendo aqui, tá? Então, qual é o artifício matemático que nós aprendemos hoje, que nós vamos estar utilizando nessa questão? Bom, a ideia que a gente vai estar utilizando nessa questão aqui, pessoal, é a seguinte. Primeiro, tá? Primeira coisa que a gente vai estar observando. Escrever aqui bonitinho. Quando a gente tem raiz de 25 menos 2, que multiplica raiz de 150, observe que tem uma raiz dentro da outra, tá? Esse 150, como vocês devem lembrar, ele pode ser reescrito, ele pode ser feito como sendo 10 vezes 15, não é? 10 vezes 15, 150, é só você acrescentar um zero. Então, reescrevendo a nossa equaçãozinha aqui, a nossa expressão, na verdade, 25 que multiplica raiz de 150, quando você tem dois números multiplicando, você pode separar das raízes, ó. Fica raiz de 10 que multiplica raiz de 15, tá bom? Então, nós temos essa expressão aqui. A primeira coisa, tá? Primeira informação que a gente pode estar gravando aí nessa questão. A gente pode, sem sombra de dúvida, chamar isso aqui de uma letra qualquer. Eu vou chamar de Y, tá? Mas eu poderia chamar de X, ou de W, ou de M, ou de K, ou de E, ou de, sei lá, J, enfim. Mas vamos usar o Y aqui, que é mais comum, tá? O X a gente vai usar em outro momento. Bom, agora o que a gente vai fazer? O segundo passo, né, vou até escrever aqui, passo, que a gente vai estar dando nessa questão, é a seguinte. Nós temos 10, e aí nós vamos fazer 10 menos 15, né, elevado ao quadrado. Só que isso aqui dentro da raiz, porque como vocês podem ver, ó, aqui, ó, eles estão dentro da raiz. Então, vocês vão perceber o seguinte, a gente viu, né, no produto notável que
Um deles faz a seguinte regra, é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente vai ver o que acontece se eu faço o produto notável desse carinha aqui, que vai dar justamente quase isso aqui que está escrito nesse cantinho aqui, tá? Vocês vão ver na expressão. Então, como que eu faço essa regra? Ó? Essa regra aqui, gente, é o quê? É o quadrado do primeiro, então vai ficar 10 ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado. Como aqui está negativo, então vai ser menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Isso aqui, gente, lá na apostila está assim, ó, A menos B ao quadrado, só com letras minúsculas, tá? Então, ó, é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem quiser usar a distributiva, né, fazer isso aqui vezes ele mesmo e fazer a distributiva, pode fazer. O resultado vai dar o mesmo, tá? Não tem problema. Só acho que é mais trabalhoso. Bom, próximo passo é o último ao quadrado, ou seja, raiz de 15 elevada ao quadrado. Agora é só resolver. Lembrem-se que a raiz simplifica com o expoente, então nós temos 10 menos 2 vezes raiz de 10 vezes raiz de 15 mais raiz de 15 ao quadrado. Isso aqui pode simplificar e aí fica 15. E como num passe de mágica, deixa eu tirar essa parte aqui, ó. Como num passe de mágicas, aí novamente está azul, né? Deixa eu pintar isso aqui de branco. É isso aí, Kennedy. Parabéns. Branquinho isso aí. Bom, então vamos voltar. Como num passe de mágica, ó, 10 mais 15 dá quanto? 25. Então fica 25 menos 2, raiz de 10, raiz de 15. 10 raiz de 15. Aí vocês poderiam dizer assim, mas beleza, professor, e agora? O que faz? O que o senhor vai fazer aí? Bom, isso daqui é igual a quanto? É igual a isso aqui de cima. Ou seja, o y, agora é o terceiro passo, tá? Lá em cima, o y vale quanto? Raiz quadrada de 25 menos 2 vezes raiz de 10, raiz de 15. E quanto que dá esse valorzinho aqui, professor? Dá isso aqui, ó. Raiz disso aqui. Raiz de 10 menos raiz de 15 ao quadrado. Aí eu posso pegar essa raiz de fora, a maior, e simplificar com esse expoente 2. Ou seja, o valor da expressão y se torna somente raiz de 10 menos raiz de 15. Raiz de 10 menos raiz de 15. Bom, aí você poderia dizer assim, mas professor, não é o mesmo, tá? E eu vou explicar para vocês por que a solução aí não está sendo exatamente a mesma. Bom, pessoal, só acontece o seguinte, ó. Quando a raiz maior tiver negativa, ó, eu não posso deixar ela assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a sua ordem, tá? Mudar para deixar assim, ó, raiz de 15 menos raiz de 10. Ó. Como está elevado ao quadrado, eu posso trocar a ordem que isso não vai mudar o resultado. Por exemplo, se eu tenho raiz de, sei lá, 4 menos, deixa eu ver aqui um valor que vai dar exato, 4 menos 12 dá 8, 13. 4 menos 3. Isso aqui, do jeito que está aqui, ó, se eu elevar ao quadrado, isso daqui, se eu cortar do jeito que está aqui, vai dar 4 menos 13, tá? Que seria errado, tá bom? Dentro da raiz, ó. Entenderam? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui é importante que eu mude a ordem aqui dentro, ó. Porque quando eu troco a ordem, aí o valor maior não fica negativo, ó. Eu posso cortar esse com esse, e aí eu tenho raiz de 15 menos raiz de 10. Eu não posso deixar o menor. Quando eu tenho que simplificar a raiz, eu não posso deixar o maior sendo o negativo. Mas como está ao quadrado aqui, eu posso trocar a ordem, tá? Aí eu vou explicar com números aqui mais sucintos. Ó. Se eu tenho raiz quadrada, pessoal, de 4 ao quadrado menos... Melhor, raiz de 4, né, que tem que estar na raiz, menos raiz de 9. Ó.
ao quadrado, isso daqui, do jeito que está aqui, ó, se eu simplificar, vai ficar raiz de 4 menos raiz de 9, que vai dar 2 menos 3, que dá menos 1. Só que isso aqui é falso, porque raiz quadrada de menos 1 não existe, tá? Pelo menos não por enquanto. Depois a gente vai ver que existe, mas não para esse conteúdo, tá? Então a gente precisa inverter a ordem e deixar raiz de 9 menos raiz de 4 ao quadrado, ou seja, o maior tem que estar na frente. E aí tem que estar positivo, na verdade, tá? E aí eu posso sim simplificar. Aí eu vou ter raiz de 9 menos raiz de 4, que vai dar 3 menos 2, que o resultado é 1 positivo. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo quando trabalhamos com números reais, tá bom? Então, só ter esses cuidados aí. Bom, para a gente finalizar a parte de exercício, tá? Da parte que eu vou estar fazendo exercício com vocês, eu vou pegar agora um exercício desafio. Deixa eu ver se eu acho aqui um desafio. Um dos exercícios de desafio, na verdade só tem um, para vocês verem como que como que tem aqui o exercício desafio, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar esse exemplo aqui para vocês também. Exemplo 3 e vamos para o exemplo 4. Ó. Exemplo 4, aqui vocês podem ver, ó, tem um monte de raiz dentro de uma raiz maior. Tá, então vamos fazer eles aí. Nessa questão, o que a gente vai procurar fazer para resolver ela? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui. Legal. Tá. A gente vai partir do seguinte princípio, tá? Deixa eu ver aqui o rosto de vocês. Tô vendo aí já, beleza? Tá tudo ok? Então vamos lá. O princípio que nós vamos estar utilizando aqui para resolver essa questão é o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui dentro, tá? Ó, aqui dentro, e nós vamos tentar simplificar aqui dentro. Resolve a primeira, depois a gente pula para cá, resolve essa, pula para cá e resolve essa, tá bom? Sempre de dentro para fora, tá? Sempre do mais interno para o mais externo. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos fazer isso aqui. Ó. Nessa parte aqui que tem ó, o 1 mais 2025 vezes 2027, no 2025, ó, nesse aqui, e no 2027, a gente vai usar a seguinte estrutura. Ó. No lugar do 2025, eu vou colocar 2026 menos 1, tá? Que isso aqui vai dar 2025. E no 2027 eu vou fazer 2026 mais 1. Tá? Ou seja, eu transformei essa multiplicação no produto da diferença pela soma. A ordem, como eu mencionei para vocês lá no início da aula, não vai importar aqui. Tá? E aí nós vamos fazer o quê? No produto da soma pela diferença, o que a gente sabe, né? O que a gente aprendeu? É que eu vou fazer 1, esse aqui vai repetir, e esse aqui vai ser o quadrado do primeiro, ou seja, 2026 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, no caso, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então esse 1 vai cancelar com esse aqui. E o resultado dessa conta vai ser 2026 elevado ao quadrado. Aqui ao lado, ó, eu vou reescrever essa continha aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Vou reescrever essa continha, tá? Vou fazer ela aqui do lado, que a gente vai seguir esse cálculo aqui. Então, no lugar, gente, ó, dessa raiz toda aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou repetir a primeira parte, ó. 1 mais 2023, que multiplica 1 mais 2024, tá? Vejam que o resultado do cálculo foi 2026 ao quadrado, tá? Então, no lugar dessa raiz aqui interna, vai ficar vezes, ó, porque aqui tem um vezes, 2000, raiz quadrada de 2026, ó, raiz quadrada de 2026, tá? Pronto, ó, ficou assim.
Só que o 26 ele está elevado ao quadrado. Então, essa raiz corta com o expoente 2. Aí eu vou vir aqui embaixo e vou repetir. Ó. 1 mais 2023 vezes 1 mais 2024 vezes 2026. E agora o que eu vou fazer? Ó? Vou voltar aqui, ó. Vou pegar o 24 e 26, o que está dentro dessa raiz, com 1, e vou usar essa mesma estratégia aqui. Como? Vou pegar 1 mais 2024, que multiplica 2026, e vou usar a mesma regra nesses dois aqui. Ó. Isso aqui eu vou escrever como sendo agora 2025 menos 1, mais 1, que multiplica 2025 menos 1. Igual foi feito na questão, nesse passo anterior. E aqui vai seguir a mesma ideia. Ó. Vai ser o quadrado primeiro, como é o produto da soma pela diferença. Ó. Então vai ser 2025 ao quadrado, ou seja, quadrado primeiro, menos o quadrado do segundo. Novamente, ó, 1 ao quadrado é 1, então esse menos 1 cancela esse 1, e o resultado aqui vai ser 2025 ao quadrado. Aí eu venho e substituo aqui, ó. Ou seja, eu vou ter essa raiz maior, 1 mais 2023, que multiplica a raiz quadrada de 2024 ao quadrado. Aí eu vou poder cancelar o quadrado com a raiz, e aí a minha expressão que estava gigantesca começa a tomar uma forma mais bonitinha, ó. 2023, que multiplica 2025, tá? 2025, o professor é burro, não presta atenção, ó. É 2025, aí coloca aqui 2024. Aí é 25, tá? E aí o quadrado, gente, não se repete porque ele cancelou com a raiz, tá? Aqui eu vou usar a mesma técnica aqui dentro. Só que você já deve ter percebido que isso aqui é 2023, isso aqui é 2025, então o resultado dessa conta vai dar quanto? 2024, tá? Mas vamos fazer ela aqui novamente, ó. Vejam que eu estou colocando o 1, tanto o 1 quanto os outros termos, tá? Por isso que o 1 está sumindo do cálculo, porque ele está cancelando com o menos 1 que aparece. Então, quando eu tenho 2023 vezes 2025, eu vou usar a seguinte estratégia. Ó. 2024 mais 1, que multiplica 2025 menos 1. Tá? E produto da soma pela diferença, vamos fazer o quê? Opa, 2024 aqui também, tá? Desculpem aí. Esse mesmo, 2024. Deixa eu limpar aqui. 2024 mais, menos 1. E aí vai ter 1 mais, aqui vai ficar ó, quadrado primeiro, 2024 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Novamente o 1 corta e vai sobrar o quê? 2024 ao quadrado. Logo, tudo que está aqui dentro dessa raiz vai ficar a raiz quadrada de 2024 ao quadrado, simplifica. Resultado final, então, é 2024, letra correspondente aqui. Não faço a mínima ideia. Bom, aí ele pergunta o seguinte, ó. A soma dos algarismos, tá? Agora é para finalizar. Então, nesse caso, somando os algarismos aqui, ó, o resultado deu 2024. Então, somando os algarismos, nós vamos ter 2 mais 0, mais 2, mais 4. Somando isso aqui, o resultado dá 8, né? Ó. 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Por isso que a alternativa correta aqui é letra D, 8, tá bom? É uma questão diferente, tá? Vejam que é quase uma pegadinha, né? Você faz, se você não prestar atenção no enunciado, você vai achar que errou totalmente, que dá o resultado 8. Os resultados são números bem pequenos e o resultado que a gente encontrou foi 2024, né? Um número muito alto. Então, assim, nada a ver, né? Então, só tomar cuidado aí com o enunciado, tá certo? Bom, pessoal, então a parte dos exercícios que eu faço vai encerrar por aqui, tá? Eu vou estar enviando daqui a pouco a atividade para vocês. Fala, Davi. Eu acho que entendi, não sei por conta da velocidade, mas tem como dar um Ctrl- em tudo para printar? E daí analisar com mais calma? Cara, se eu der o Ctrl- você fala... tá, diminui o zoom. Encolher. Isso, obrigado. Diminui o zoom. Porque assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu fazer aqui com
o amarelo aqui, ó. Gente, isso que eu tô... o amarelo certinho, né? Ó, isso que eu fiz aqui, ó. Deixa eu fazer um retângulo aqui. Ó, isso que eu fiz aqui não necessariamente precisa aparecer no cálculo, tá? Isso que eu fiz aqui, certo? É como se fosse o meu rascunho, entendeu? A resolução mesmo é essa aqui. Claro, essa parte aqui é importante, porque sem ela eu não consigo fazer essa, tá? Mas isso aqui é só para deixar claro para vocês. Isso aqui é a parte de rascunho é a parte que me auxilia a resolver o cálculo de maneira bonitinha. O cálculo é esse aqui, mas isso aqui me ajuda a chegar nesses resultados, tá bom? Deixa eu salvar aqui e mandar para vocês lá no grupo. Ué. Essa aqui é da tarefa de desafio, tá? Foi o nosso exemplo 5. Bom, ficou alguma dúvida? Não tenho certeza. Eu acho que não. Beleza, então. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na plataforma, vou passar para vocês, são 3 atividades, deixa eu ver aqui, ó. São as atividades do caderno de formação normal. Essas atividades 1, 2, 3, tá? 3 e 4, tá bom? São as atividades 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 atividades que eu vou estar passando para vocês do caderno. Só lembrando, aula que vem eu vou tirar um dos nossos 2 horários de matemática para a gente estar resolvendo todas as atividades que ficaram para trás. Eu vou fazer uma correção geral, tá? Do módulo 1, 2 e 3, tá bom? Para vocês corrigirem aí no caderno de vocês, seja no caderno apostila, seja no caderno de vocês usarem na aula normal, tá? Então eu peço que vocês não faltem, não percam a nossa próxima aula, que eu vou fazer as correções. E aí vai ser muito importante para vocês as correções da apostila, tá? E aí o que acontece? O que vai, gente, para a plataforma, mesmo que você erre, eu não vou te dar 0, tá? Nos exercícios. Porque o que importa é, eu vou ver se você tentou fazer. Agora, se você escreveu qualquer besteira, aí não, tem que levar 0 mesmo, né? Mas se eu vou ver lá. A Daiane pegou e fez, ela errou. Mas ela tentou fazer certinho, usou as fórmulas corretas, mesmo errando conta, ou, por exemplo, era para usar a fórmula do quadrado da soma, ela usou a fórmula do quadrado da diferença, eu não vou dar 0 para ela, entendeu? Porque eu vi que ela tentou. Agora, quando o aluno vai lá e escreve qualquer besteira, tipo, copia e cola as coisas da internet, aí não tem como, tá? Aí tem que levar 0 mesmo para criar vergonha, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui o caderno de vocês e já enviar. E quando eu terminar de enviar aqui, eu aviso vocês. Eu vou terminar a gravação aqui no meu computador.